Galera, como é que você está? Senta um pouquinho, vai? Bora conversar. Fiz esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho sobre a origem do teatro, das máscaras, um pouco dessa história imensa que tem aí milhares e milhares de anos. Desde já peço pra você se inscrever no canal, deixar o like aí e bora trocar uma ideia. Me digam o que vocês acham desse vídeo. Estamos vivendo uma época e um futuro distante, em uma distopia onde a humanidade enfrenta um inimigo invisível. O ano é 2021 e existe apenas um artefato capaz de salvar a humanidade da extinção. Se você pesquisar a palavra máscara no Google, com toda certeza vai encontrar algum tipo de máscara mais ou menos assim. Entretanto, se você fizesse essa pesquisa alguns anos atrás, as máscaras que veria seriam um pouco diferentes. Elas estão para todos os lados, em carnavais, festas de aniversário, peças de teatro, filtros do Instagram, circos, filmes, séries, ritos religiosos, histórias de heróis, jogos. Não existe um ser humano com poucos ou muitos anos de idade que nunca tenha se deparado com uma dessas daqui. Ao pesquisar a história das máscaras aqui no Ocidente, encontraremos o teatro grego como talvez o principal representante de sua popularização. Mas a história da humanidade e das máscaras vem de muito antes do teatro grego. Existem registros de máscaras fossilizadas com mais de 9.000 anos, máscaras que possuem furos nos olhos e na boca. Isso é um indício de que elas eram utilizadas para se colocar sobre o rosto. Essas máscaras foram feitas de areia e elas foram encontradas no território de Israel recentemente. Porém, ainda existem outras máscaras pré-históricas. Parece que cada civilização pré-histórica criou seu próprio tipo de ritual utilizando máscara. É uma dessas anomalias do espírito do tempo que a gente não consegue explicar muito bem. Essas máscaras pré-históricas, elas são todas ritualísticas. Elas eram utilizadas para representação de entidades, deuses, animais, outras figuras metafísicas. É fácil imaginar os povos primitivos ao redor de uma fogueira com um líder mascarado contando histórias ou comandando um ritual. Isso porque ainda hoje conseguimos ver esse tipo de cena, principalmente em povos nativo-africanos, em algumas culturas indígenas. Pelo menos para mim, não há dúvida de que o teatro que a gente conhece hoje em dia surge num ambiente ritualístico desse. Afinal, a representação de animais, deuses, histórias e contos é o que, além de uma outra forma de se fazer teatral. Aqui no Brasil ainda existem alguns exemplos de festivais que utilizam a máscara e são praticamente ritualísticos. Por exemplo, o Cavalo Marinho, que é uma brincadeira popular que traz um misto de teatro, música, dança e representações de personagens e animais fantásticos. As máscaras são feitas de papetagem, que é uma técnica de mistura de papel e cola para produzir o material que você vai fazer a máscara. Acho que com isso dá para entender que o uso das máscaras não foi criado e muito menos foi exclusivo do teatro grego. Vem de muito antes, de uma história bem mais antiga do que a grega ou mesmo a romana. Inclusive, antes dos gregos utilizarem as suas máscaras no teatro, elas eram utilizadas em rituais dionisíacos. Então, mesmo no teatro grego, anteriormente, ela era utilizada em rituais, que aos poucos foram sendo incorporados no teatro ocidental, junto com o teatro grego. Os atores gregos utilizavam grandes coturnos que deixavam eles maiores do que eles eram normalmente. Além disso, eles usavam também essas máscaras como um acessório. Esses acessórios eram utilizados para o público conseguir distinguir de longe a intenção e a caracterização dos personagens. Eu não posso deixar de mencionar aqui que existia também as máscaras da mulher, essa faceta do machismo que a sociedade grega tinha muito bem, né? Na sociedade grega, as mulheres não eram nem consideradas cidadãs e por isso elas não podiam representar no teatro. Em seu lugar, os homens utilizavam máscaras femininas que deveriam representar as mulheres. Aqui também gostaria de fazer um apontamento que esse mundo que a gente vive hoje em dia é uma continuação, uma miscigenação contínua da cultura greco-romana. Então se passaram milhares de anos, mas algumas coisas não mudam. Vocês provavelmente ouviram falar dessas máscaras serem utilizadas como megafones entre os atores. Entretanto, reproduções recentes dizem que essa teoria é bem improvável e que não era bem assim que elas funcionavam. Provavelmente, o objetivo de aumentar o volume da voz não era cumprido pela máscara. Depois da queda do Império Romano, o teatro acabou se perdendo. Ele foi considerado uma arte profana e foi banido por todos os territórios onde a Igreja Católica dominava, ou seja, toda a Europa.
Entretanto, existe naquele período o teatro profano e o teatro religioso. Não existem tantos registros nessa época, porém sabe-se que utilizavam máscaras também aqui. Essas máscaras eram utilizadas para representar os momos e os animais e até mesmo os demônios. Durante o período do teatro religioso, algumas peças de teatro aconteciam nas escadarias das igrejas. Mas acontece que isso não é assunto para esse vídeo. A gente vai falar disso numa outra hora se tiver a oportunidade para falar. Agora voltando para a Europa, só que no século XV, surge a comédia dell'arte, ou uma comédia de ofício, ou a comédia do improviso. É um movimento que surge na Itália e segue até se desenvolver na França. Os atores que ainda eram excomungados nessa época viviam em pequenos grupos e companhias de teatro, muitas vezes de família. E eles iam de cidade em cidade encenando seus números. A comédia dell'arte era um teatro muito popular e tinha até o apoio dos reis em determinados lugares. Se eles não utilizassem a monarquia como fonte de piada ou fonte de riso, eles acabavam podendo ficar na cidade, se apresentar em lugares que geralmente eram muito ruins, mas eram lugares que eles podiam ficar sem ser incomodados. Era uma comédia de improviso, mas entretanto eles tinham um roteiro. Esse roteiro chamava Canovaccio. Canovaccio é uma espécie de roteiro de ação como esse que você pode ver aí na tela. Existem inúmeros registros de material para estudo da comédia dell'arte, porém eu não vou me abordar muito deles aqui. Talvez, se vocês quiserem, pode ser material para um outro vídeo, mas por aqui eu só vou falar por cima mesmo. Por enquanto, o que basta saber é que a comédia dell'arte era muito popular e tinha diversos personagens. Esses personagens, eles eram na verdade arquétipos. Eles não chegavam a ser personagens porque eles não tinham contradições. Eles eram simplesmente aquilo que eles eram em essência. Por exemplo, o Arlequino era um malandro que morre de fome e está sempre tentando descolar algum dinheiro. O doutor, e talvez um pseudo-inteligente, que sempre acha que sabe de tudo. O Pantalone é um mão de vaca que não abre mão do dinheiro por nada e é apaixonado pela mocinha mais nova. Com o fim da comédia dell'arte, as máscaras acabaram dando uma sumida do teatro ocidental. No século seguinte, acabou se desenvolvendo a estética naturalista e realista, e aos poucos foi se perdendo esse contato com as máscaras e esse teatro mais físico. Até que um dia, o Jacques Lecoq, em 1956, abriu uma escola de pesquisa em teatro físico. É uma pedagogia de estudo de movimentos. Ele era um mímico e utilizava as máscaras, conseguia identificar o corpo do ator e uma nova forma de criação, que até então era inexplorada, ou pelo menos permaneceu inexplorada desde o fim da comédia dell'arte. Ele passava por diversas máscaras durante esse estudo. Boa parte dessas máscaras foram recriadas e redescobertas através de uma pesquisa que Jacques Lecoq fez junto com Amleto Sartori, que era um artesão italiano que dedicou boa parte da sua vida para esse estudo de máscaras junto com o Lecoq. Recentemente, o filho de Amleto, o Donato Sartori, veio para o Brasil fazer uma entrevista pela SP Escola de Teatro e também passou pelo Rio de Janeiro. O mímico Jacques Lecoq criou esse processo de treinamento de atores que passa por diversas máscaras, conforme eu já havia dito. A primeira máscara desse processo é a máscara neutra, que foi um trabalho que ele criou junto com o Sartori. Com a máscara neutra, o ator ele tenta redescobrir o seu próprio corpo sem precisar utilizar as facetas do rosto para expressar alguma coisa. Qualquer tipo de gesto, por menor que seja, ele passa a ser percebido pela público. Na verdade, não é uma máscara de espetáculo, ela é utilizada apenas para fins pedagógicos. Uma das grandes dificuldades de quando se está com o rosto coberto é conseguir expressar qualquer sentimento, seja ele tristeza, felicidade, raiva. Então, percebendo isso, Jacques Lecoq acabou criando essa pedagogia que um ator que consegue se expressar sem mostrar o rosto tem muito mais potência de interpretação e de trazer as pessoas junto consigo. Então essa pedagogia acabou sendo uma nova forma de você interpretar e mostrar para o público sentimentos e sensações, dessa vez voltadas mais para o próprio corpo do ator. E cá entre nós, acreditem, isso é muito mais difícil do que vocês imaginam. Enfim, gente, eu poderia me prolongar nesse assunto falando de tantas outras máscaras, tantas coisas, ou mesmo os movimentos do Lecoq que ele trabalha, que são 20 movimentos básicos, entre tantos outros. Mas acho que eu vou ficar por aqui mesmo, já deu pra dar um apanhado geral. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar mais disso numa outra hora, num outro momento. Isso aqui foi um pequeno resumo da história desse artefato que caminha junto com a humanidade desde que foi criado, sabe-se lá quando. Na verdade, as máscaras vêm antes da história, vêm antes do teatro, vêm antes talvez até das religiões, quem sabe. Pra finalizar o vídeo, eu deixei aí rodando um exercício que vocês estão vendo agora, que foi um exercício que eu fiz na SP Escola de Teatro em 2015, na época que eu estudava máscaras por ali e pra todos os lados. Foi muito divertido pra mim relembrar essas coisas, pra trazer esse conteúdo pra vocês. Inclusive, não posso deixar de deixar aqui minha homenagem à grande Cida Almeida, que ela me ensinou
tudo que eu sei, pelo menos me colocou no lugar desse caminho das máscaras. É uma pessoa incrível que passou pela minha vida. Eu sinto muita falta de estudar essas coisas, de conhecer essa galera incrível que eu conheci nesse período. Então aqui uma singela homenagem que eu deixo aqui pra Cida Almeida, grandíssima. A priori esse conteúdo foi feito para fazer uma oficina, ou melhor, um debate com a galera da Cia de Teatro Toipá, que é uma ONG que eu trabalho. Caso vocês não conheçam, vale bem a pena pesquisar. E é isso, galera. Queria mesmo saber o que vocês acharam desse vídeo. Deixa aí nos comentários. Novamente peço para deixar o like, compartilhar se vocês acharem interessante e trocar ideias, né, acima de tudo. Que eu acho que é para isso que eu tô aqui, para aprender cada vez mais junto com vocês e talvez, quem sabe, também levantar alguns diálogos possíveis aí pra gente ter. Muito obrigado a todos e todas que viram esse vídeo até aqui. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Alô, tchau, tchau.